Olá, eu sou Roberto Agreste e eu estou ao volante do Renault Fluence versão Privilege, que é o carro que está sendo alvo do nosso primeiro teste de 30 dias para o Autoentusiastas. É um privilégio mesmo rodar com esse carro durante esse período, porque ele tem se mostrado um carro muito bom. Na verdade, a palavra mais precisa, se tivesse que escolher uma só palavra para definir esse carro, eu usaria conforto. Ele é confortável, ele é um carro suave, ele é um carro que não cansa. Você pode dirigir ele horas que tudo bem. Ele satisfaz do ponto de vista principalmente da suavidade de marcha. O grande destaque dele, sem dúvida nenhuma, é esse prazer derivado de um comportamento muito suave, tanto de suspensão quanto do motor, quanto do câmbio, que, lembrando, é um câmbio CVT, continuamente variável. Esse carro ele tem uma característica associada a esse tipo de motorização, conjunto motor e câmbio, que é a suavidade e o que na terminologia atual se poderia determinar como um carro liso. A vibração é muito contida, ele não transmite ruído para o interior. Agora eu estou rodando a 80 km por hora com acesso à rodovia Carvalho Pinto. Eu estou voltando do interior sentido São Paulo e, na verdade, esse rodar com esse carro nessa rodovia, que é extremamente bem pavimentada, que é uma das melhores do país, exalta essa qualidade dele de ser suave, de ser silencioso e de ser agradável de dirigir. É claro que num teste de 30 dias a gente tem chance, aliás é essa a ideia do teste de 30 dias, de poder rodar com ele em condições muito variadas, muito diversas. Então, no final de semana passado eu fui até o litoral norte. Isso fez com que eu percorresse essa mesma rodovia, só que depois rodasse na rodovia dos Tamoios, que também está bem boa, pavimentação ótima, mas aí caísse lá no litoral, na parte da Rio Santos, que tem o nome de Manuel Hipólito Rego, se não me engano, que é uma rodovia que tem um asfaltamento muito precário, muito variado, na verdade, em trechos razoáveis, trechos muito ruins, né? Até outro dia eu vi uma fotografia de um trecho de uma rodovia todo remendado e o título da legenda da foto era 50 tons de cinza. E é fato, a gente tem 100 tons de cinza na maioria das rodovias do Brasil. Um carro que nem esse, Fluence, rodando num asfalto ótimo, perfeito. Esse mesmo carro rodando numa condição de rodovia ruim, asfalto velho, todo remendado, excelente também, porque ele tem uma característica de acerto de suspensão que, de uma certa forma, anestesia essas irregularidades que não chegam à cabine. Então, gastar 80 mil reais num carro mãos de dinheiro, o que pode se esperar de um carro de 80 mil reais? Que ele seja confortável, que ele seja silencioso, que ele cumpra essa tarefa de tratar bem quem está dentro dele. E esse carro, o Fluence, faz isso. Quando eu cheguei no pedágio, vai demorar um pouquinho para passar, porque tem alguns carros na minha frente, mas a gente vai continuar conversando sobre o Fluence. Mas o fato é que esse conforto, como eu disse, também acontece nas rodovias ruins e também na cidade. Rodei boa parte desses quilômetros, praticamente acho que 2.000 quilômetros com esse carro nesses 30 dias em São Paulo, num lugar que é a Zona Oeste, que é muito cheio de sobe e desce, muita ladeira, muita rua, calçada com paralelepípedo, e, enfim, o que acontece é que esse carro tem uma grande qualidade, ele não tem barulhinhos internos, ele não promove aquele terror de você ouvir crique-crique, nheco-nheco para cima e para baixo. Boa tarde.
Então isso é uma coisa muito positiva desse modelo. Uma outra coisa que é positiva dele, obrigado, é o fato desse motor não transmitir vibrações, ruídos para a cabine. Vou acelerar fundo agora na saída do pedágio para vocês verem como é pouco ruído que entra no carro. Rotação máxima. Continuo podendo falar de uma maneira sem elevar exageradamente o tom de voz. Então essa é uma característica bastante desejável num carro que é um sedã confortável, que tem o nome privilégio associado. Então, como disse, privilégio poder gastar 80 mil reais no carro, privilégio levar para casa, gastando 80 mil reais, um carro que cumpre esses aspectos básicos e simples de ser confortável. Falando em termos de consumo, muito importante, né? Apesar de que alguém pode dizer, mas quem gasta 80 mil reais num carro não é que está muito preocupado com o consumo. Galera, está assim, a gente tem que se preocupar. Se o problema não é o dinheiro, o problema é a eficiência energética. Né? Eventualmente, obrigatoriamente, melhor dizendo, está ao volante de um veículo que não está desperdiçando combustível, que não está sujando demasiadamente a nossa atmosfera. Como que é o Renault Fluence nesse aspecto? Marca recorde de consumo que eu consegui com ele. Foi um pouco menos de 14 km por litro nessa condição rodoviária. 110, 120 km por hora numa rodovia plana como essa que eu estou agora, que é a rodovia Carvalho Pinto. Qual foi a pior marca que eu consegui com esse carro também em condição rodoviária? Grandes, enormes, 7,4 km por litro de gasolina, também nessa rodovia, mas fazendo o quê? Acelerando fundo, provocando o carro, exigindo dele o máximo da performance dele. Para quê? Justamente saber até onde ele chega. De repente eu estou com pressa, dia, eu preciso saber o quanto que esse carro gasta quando eu estou com pressa. Faz isso, 7,5 km, 7,4 km por litro que eu consegui nessa mesma Carvalho Pinto. Aqui na cidade, a gente está falando sempre de consumo de combustível gasolina. O padrão do nosso teste é usar gasolina. A gente usa a gasolina para ter um padrão igual e até para poder fazer, como o próprio Bob Sharp fala, poder ter um parâmetro de comparação com esse mesmo carro, com essa mesma configuração de motor e câmbio, que é vendido em outros mercados, onde a gasolina é gasolina, não é gasolina misturada com etanol. Mas, volto, quanto nós conseguimos rodando na cidade com esse carro? Pior marca, 5,6 km por litro. Rodando na Zona Oeste, cheio de subidas e descidas, trânsito apertado, uma média horária baixíssima, pior dos mundos. E no melhor dos mundos, rodando na cidade no final de semana, quando tem um pouco menos de trânsito, usando o carro em pistas expressas, trechos onde você pode manter uma velocidade mais constante, com menor número de semáforos, paradas e, portanto, reacelerações que são sempre cruéis para o consumo. Perto de 9 km por litro. É o que de melhor nós conseguimos fazer com esse carro, que é o Fluence com motor 2 litros da Renault. Na verdade, motor de origem Nissan. Como vocês sabem, a Nissan e Renault fazem parte de um mesmo grupo. Esse carro usa um motor que é o mesmo usado no Sentra, também vendido no Brasil. Câmbio também, só que o Sentra usa uma versão um pouco mais diria evoluída, diferente desse usado no Fluence. Como nós não avaliamos o Sentra ainda nessa nova sessão teste de 30 dias, eu não posso te dizer se o câmbio do Sentra tem um comportamento diferente, melhor ou pior do que esse daqui. Sobre esse daqui, o câmbio CVT, muito bom, suave, pela própria característica dos câmbios continuamente variáveis, você não tem trocas de marcha, portanto nem aquelas
imperceptíveis, entre aspas, e são percebidas, trocas de um câmbio automático convencional, você sente aqui. Todavia ele tem um recurso, esse carro, para quem deseje fazer trocas de marcha, basta deslocar a alavanca para a esquerda e que há possibilidade de selecionar marchas. Para quê? Por exemplo, em situações na qual eu me defrontei na semana passada, subindo a Serra do Mar, vindo de Caraguá, sentido São Paulo, Caraguatatuba, eu preferi antecipar um pouco as trocas de marchas para poder entrar nas curvas da serra de uma forma, com o motor um pouco mais cheio. Do lado oposto, descendo a serra, eventualmente a possibilidade de selecionar as marchas me permite fazer uma redução, caso eu ache conveniente, o carro descendo, usar uma marcha menor. Estou em terceira, quero andar em segunda, esse recurso me permite. Não tem borboleta no volante, todas as trocas são realizadas pela alavanca aqui. O que mais que eu posso falar desse carro? Já falei que ele é muito confortável, já falei que ele é muito suave, o conjunto motor e câmbio ele é, como se usa dizer, liso. E uma coisa também que é para quem gosta de carros com um certo espírito esportivo, que não é o caso desse, mas esses 140 cavalos anunciados pela Renault são cavalos bons, cavalos, digamos, bem alimentados. Esse carro dá a impressão que ele tem mais do que a potência declarada pela Renault quando o combustível é gasolina de 140 cavalos. Que mais? Boa ergonomia, bom conforto, silêncio de marcha, todos os acessórios possíveis, airbags para todo lado, teto solar, um computador de bordo associado a uma central multimídia chamada R-Link, que traz navegador e que tem várias possibilidades, que agora não vou me alongar, mas é assim, tudo de bom. Aqui tem uma tela no painel que traz todas as possibilidades em termos de áudio, em termos de câmera de ré, tem navegador, tem tudo que se pode pretender de um carro dessa categoria. Bom, então é isso. Quer saber mais? Leia os 4 textos que foram publicados sobre esse carro, que a gente traz uma análise muito precisa de cada detalhe e, claro, não é esse é o primeiro teste de 30 dias que a gente está fazendo, que vai abrir para outros testes de 30 dias, que eu espero que vocês gostem, prestigiem com a leitura de vocês e também, muito importante, com as sugestões. Ô Roberto, faz isso, faz aquilo, sugira o que vocês gostariam de saber sobre os carros que a gente vai trazer nesses próximos testes de 30 dias. Então é isso aí. Tchau.